um tipo de lâmpada. Deus começa a derramar as pragas. Você pega Apocalipse aí para mim. Gosto muito de Apocalipse, porque... Lê para mim aí. As pragas serão derramadas. Apocalipse capítulo 15. Fala. Apocalipse 15. Isso. Olha o versículo. Pode ler o versículo. Isso. Pode ler o versículo primeiro. Vi no céu ainda outro sinal, grande e admirável. 7 anos, que tinha as 7 últimas pragas, porque nela é consumada a ira de Deus. Pode segurar aí. Onde fala que nela está a ira de quem? De quem? De Deus. Mortandade, peste, praga, muita desgraça na cabeça dela. A Bíblia fala até que a morte será presa. E muitos procurarão a morte. Você sabe onde é que é isso? Agora não tenho dúvida, mas Não vai não. É tamanho que o desespero. Agora, diga para você, irmão, como é que vai estar os crentes de casa? Fala para ele, ele também. O negócio é sério, irmão. Imagina aquele pastor que roubava a igreja, aquele pastor sem vergonha, ladrão, aquele pastor que enganava a igreja por causa do dinheiro, deixava as pessoas viver uma vida de qualquer maneira, aquele pastor que trocava as suas ovelhas por políticos corruptos, por causa de dinheiro, aquele pastor que deixou de falar a verdade, porque a Bíblia diz que é verdade, pura. Libertar. E tem gente que não quer se libertar. Ele quer ouvir o quê? A mentira para continuar preso nela. Você está entendendo? Os crentes que tinham liberdade para ver o culto, mas voltavam para o povo domingo. Essa interpretação. Sabe o que vai acontecer? Eu vou dizer para você. Serão os mais cobrados na face da terra. Você imagina o seu vizinho chegando para você e te agredindo, batendo, socando você. Um raio. Dizendo, olha, você está aplicando de crente, você para crente e nunca deu testemunho para mim. Olha que coisa terrível. E hoje eu estou aqui por causa de você. Imagina a ovelha entrando aqui, sendo pastor miserável. Eu estou aqui porque a vida inteira eu não estou contigo. A vida inteira o Senhor me enganou. E eu hoje estou aqui, enquanto a igreja está mostrando as maravilhas lá, quando a maior ceia que vai se acontecer no universo, decidido do Senhor, eu estou aqui sofrendo, emagrecendo, e dificilmente conseguirei chegar lá. Você imagina que situação? Você imagina a crente sendo espancado. Você imagina o crente tendo que ficar com o corpo no meio da pinha, se esconder no meio da mata, porque se colocar no final da brecha, na testa ou na mão, com uma identificação, uma identidade, ele não vai deixar o dedo certo. Se você acha que o evangelho é difícil, é nada. Quantas igrejas estão abertas hoje? Eu quero ver na época da grande tribulação se vai poder ter igreja aberta como hoje. Não vai não, querido. Eles vão tentar o ministério religioso, não vai ter pregação de praça pública.
Porque, segura aí, achou? Segura aí. Os grandes desesperos da terra. Meu Deus. A pesquisa do Evangelho nessa época seria pregada em todo o mundo. Vocês estão tentando pregar o Evangelho do mundo? Vocês estão falando? Não pegou o Evangelho? Daqui a pouco você vai aprender. Daqui a pouco você vai aprender. Pode ler. Acabou? Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos serão repartidos no meio de ti. Pois eu alimentarei todas as nações para a beleza de Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres tornadas. E metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será exterminado da cidade. Então o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como quando peleja no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será partido pelo meio, do Oriente para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se removerá para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugirei pelos vales dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Abel. E fugirei assim como fugiste de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. E acontecerá naquele dia que não haverá calor, nem rio, nem geada. Porém, será um dia conhecido do Senhor. Nem dia, nem noite será, mas até na parte da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade dela para o mar oriental, e metade dela para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. Pode segurar. O que quer dizer esse versículo? Deixa eu explicar. Nesse intervalo, que as pragas serão derramadas, Israel vai ser culpado de todo esse acontecimento. Satanás irá juntar uma parte das nações para guerrear contra quem? Contra Israel. Preste atenção. Você presta atenção para aprender. Aviões, tanques de guerra. Se você acha que hoje o exército tem tecnologia, você vai ver nessa época a tecnologia que não existia. Milhões e milhões de soldados com as suas armas, com as suas bombas atômicas, com seus mísseis de longo alcance, com seus aviões, com seus navios, toda em direção a Israel para exterminar, para destruir Israel. A invasão da terra, e quando invadir a cidade de Jerusalém, foi dito aqui que as casas serão saqueadas, muitas mulheres serão chupadas até vencendo, para que o povo de Israel precisa passar por isso. Porque Israel precisa passar por isso. Porque Israel precisa passar por esse sofrimento, e pelo sofrimento eles se hoje. Porque quando pegaram Jesus, segundo a história, quando Pilatos pegou Jesus e apresentou diante do povo, e disse que aqui estava Ramás e aqui está Jesus. Quem é que vão crucificar? O povo gritou que crucifica quem? Jesus! E aí, Pilatos chamou atenção, como o povo deu guardado, não identificaram bem. Pilatos só tinha ouvido falar dos milagres que Jesus havia feito. E ele disse o seguinte: eu, nesse momento, já que o povo quer crucificar, glória a Deus.
Por isso você tem que ser fiel, meu irmão. É por isso que você tem que passar, ser humilhado na glória de Deus, porque a Bíblia diz que sem o seu próprio filho, esse artigo de Romanos, ele poupou do sofrimento. Nem o seu próprio filho ele poupou. Naquele momento, já é o reino. Se prostra, pede perdão a Deus. Eu estou coração amigo, perdoador. A pessoa de Jesus Cristo, ele perdoou Israel. E fala, meu filho, chegou a hora da batalha. A igreja vai estar preparada, presta atenção, os santos estarão preparados. Oh, meu Deus, que coisa maravilhosa. Lê para mim Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. Lê para mim aqui, meu Deus, quem está assistindo a vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é Verbo de Deus. Meu Deus. Seguiram os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. De sua boca saiu espada afiada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. No manto sobre as suas coxas tem escrito o nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Segura. Vamos fazer um fenômeno mundial. Porque todas as televisões do mundo estarão direcionadas à grande guerra mundial. Isso vai ser uma guerra mundial. Uma equipe, a parte das nações a favor de Israel. E a maior parte contra Israel. Você imagina ele no céu rasgando. A Bíblia fala que Jesus entrou em Jerusalém montado em quê? Um cavalo mangalá. Não, mangalá é machador. A nossa gente era cavalado. Isso. Tinha aquela, deixa eu ver o negócio aqui. Filha bonita. Mas filha, ele entrou? Como é que ele entrou? Ele entrou no jumentinho. O jumentinho era bem muito bem arrumadinho, filho dentro da criança era um animal expressivo. As pessoas esperavam um rei, Israel esperava um rei montado em um cavalo, igual daquele. Branco, uma coroa bonita, vestido melhor linho, presta atenção, mas Jesus, muito humilde, querendo se apresentar de uma forma diferenciada para o povo. Ele muda no jumento e entra naquela cidade. E o povo já rejeitou quando viu Jesus mudar no jumento. Esse aí que fala que é o rei de Israel, olha só. Esse aí que diz que é o rei de Deus. Nós não esperamos o rei, não é? Esperamos o rei, montado no cavalo, não. Quando a igreja, presta atenção, estiver descendo com Cristo, já reconheceu o seu erro, aqui diz que Jesus teria montado no cavalo branco. Aí vai acontecer a maior guerra que deve acontecer na face da terra. Porque a Bíblia diz que essa guerra vai ser tão grande. Diga para os irmãos que ele está primeiro. Eu estarei lá com Jesus, desejando na guerra que o mundo vai viver que pode olhar durante todo o mundo. É só para quem quer, é só para quem quer. E posso, a forma vai quebrar, agora fuzil e bomba. Jesus vai estar derramando fogo sobre a terra. Jesus vai ser destruído. A Bíblia fala sobre os pássaros de aço. Deus vai estar jogando para baixo os aviões. Aleluia, porque os santos vão pelejar, a igreja vai pelejar, e a luta vai ser tão terrena, e as terras de Cristo serão fabricadas em guerra.
Irmãos, bilhões de pessoas vão morrer nessa guerra. A Bíblia diz que Jesus vai estar sentado onde? Ele vai vir para estar sentado onde depois? No Monte das Oliveiras. O monte vai se estender. Presta atenção. Existe um mar chamado Mamor. O que ele fala? Mamor também. Por que Mamor, pastor Canário? Excesso de sal muito alto. Se alguém mergulhar no Mamor, sabe o que acontece com ele? Quem sabe? Ele pode morrer na cidade. É só uma ajuda. Mas no dia dessa guerra, quero dizer que um amigo aqui, já esqueci o nome. Josué, você vai calar. Eu tenho certeza disso de você. A Bíblia diz que quando se fender, vai se formar um vale. E é tanto sangue que vai ser derramado que esse sangue vai se formar um rio. E vai correr em direção ao mar morto. Presta atenção. E o mar que é morto se tornará um viveiro de peixe. Aqui na Bíblia. Isso não é a história da carochinha, é a palavra de Deus. Lê para mim mais um pouco. Olha o que vai acontecer no versículo 17. E viu o anjo em pé do sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, ajuntai-vos para a grande ceia do Senhor, para comer carne de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e dos que neles montavam. Vinde, carne de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra, aqueles que estavam montados no cavalo. Pode tirar. O anjo do Senhor, irmãos, a Bíblia fala, a história conta com Deus, que haverá tantos mortos. Olha o pastor aqui. Não deixa nada tirar sua atenção. Você aprender. Já porque é que aprende, tá? Você não vê pregar esse tipo de mensagem, muitas igrejas por aí, vê? Não. Só se vê mensagem. A Bíblia fala que vai haver tantos mortos que não haverá lugar para enterrar tantos mortos. Aí o anjo do Senhor faz um convite. Ele convida todos os habitantes do céu para participar de grande banquete. Parece até que é um banquete de igreja ortodoxa, né? Mas não vai haver túmulo que consiga sepultar tantos mortos. E as aves vão comer a carne daqueles homens. Presta atenção. E não comer a carne daqueles homens. E lá vai estar Deus. Vai estar o falso profeta. E a Bíblia fala no versículo 27. Pode ler para mim o versículo 27? 27. Não, perdão, o 20. Aliás, o 20 e 21, o que que diz aí? No versículo 11, do versículo 19 de Apocalipse. Aqui você pode acompanhar. Versículo 11, capítulo 11, versículo 20 e 27. Capítulo 11, capítulo 19. Não, capítulo 19, perdão, versículo 21. Isso. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que fizera diante dela os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta, e os que adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos, pela espada que saía da boca daqueles que estavam montados no cavalo. E todas as aves se passaram da carne dele. É eu que disse a palavra para Deus. Então ele está ensinando, querido, que ele será lançado no lago de fogo e enxofre. Quem quer ir para o lago de fogo e enxofre? Ninguém quer. Tem uma piada por aí que diz que o camarada morreu,
E ele teve a escolha de ir no céu e no inferno. Aí, o primeiro lugar que ele foi o inferno. Chegou lá, pagode, samba, muita mulher bonita, muita carne, churrasco, cervejada, né? E ele falou, poxa, o negócio está legal mesmo, né? Mas depois ele viu o céu, ele viu que o lugar tinha lugar. Chegou no céu, muito louvor, muita adoração, muita paz, muito silêncio. E aí o anjo perguntou para ele, você vai querer ficar aqui ou vai ficar aqui? Não. O céu você está tão melhor, né? Não há mulher nada, cervejada, não. Então você já fez a sua vontade. Vou poder me dizer. Mas quando ele caiu lá, o ambiente estava diferente. Fogo, enxofre, tormento, Satanás, demônios, questão, carne, sofrimento, o que está acontecendo? Ontem não era assim, um dos demônios falou, que não estava vendo, foi eleição, ontem foi eleição, então como o diabo estava concorrendo, o que ele fez? Chegou a semana do pai da direita, mas ele chamou a eleição e concorreu tudo que era mais. Ele falou, não queria anunciar, eu não podia mais, porque a última decisão que ele levou por ele, que foi a Deus ainda, querido. Aleluia, aleluia, o céu, na cruz vai ser chato, aleluia, mas para nós é poder de Deus, é mudança de vida, é transformação, é adorar ao Deus do Senhor, do Senhor, aleluia, nós não precisamos de certeza para carregar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E pela nossa fala de palmas para Jesus. Versículo 20, pode ler para mim aí? Ele vai acontecer, tem gente que não escreveu, o diabo está. Capítulo 20, tem gente escrevendo por aí, o diabo está preso. Quem já ouviu essa conversa aí? Alguém já ouviu? Já ouviu? Não, o diabo está preso. Não, o diabo está preso, não, está solto, está preso. Ele está bem soltinho. Ele vai ser preso agora. Capítulo 20, pode ler para mim? E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e os amarrou por 1000 anos. Lançou no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja por um pouco tempo. Então viu os tronos e os que se assentavam sobre ele, foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram devorados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte, nem nas mãos, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O Evangelho vai ser pregado muito pelos anjos. Os anjos. Trabalhamos sobre isso hoje. Na verdade, nem eu sabia. Eu também não sabia disso. Eu aprendi com você, lendo as histórias, os livros. Por isso que a gente diz que o Evangelho vai ser pregado de uma ponta à outra. E o anjo não tem. Se não está na palavra anjo, quem sabe? Ele ajuda. Então, os mensageiros de Deus, para levar de uma ponta a outra, serão anjos específicos. Não é qualquer anjo que vem se visitar, mas serão anjos específicos, mandados por Deus, para pregoar o Evangelho em todos os lados das nações. Esses mortos que aqui está falando, irmã Giovana, são aqueles que tu querias da grande tribulação, não se contaminaram. Aí não vai ter falar. Porque eles morreram, resolveram virar crente depois do arrebatamento. Quem quer ficar crente depois do arrebatamento? Levanta a mão. É por isso que eu prego aqui, por isso que eu me ensino que você precisa abandonar o pecado. Você, quem fuma tem que parar de fumar, quem bebe tem que parar de beber, quem se prostitui tem que parar de prostituir. É por isso que eu me ensino aqui, irmão. Seja crente agora. Seja Cristo. No primeiro arrebatamento, é a promessa.
aqui hoje, serão fuzilados em praça pública, porque não queremos receber esses. Vão estar salvos para estiver dizendo isso. E quando Jesus vier, ele não vai vir mais como advogado. Você fica aqui hoje, o que o advogado faz? Então, quando você ele vai lá, mas aqui no grande dia, ele vai como o quê? Juiz. Não vai ser, ele vai passar a mão na cabeça. Não vai ter ninguém para interceder, meu irmão. Ele vai vir conversar, ele vai julgar as nações, julgar as pessoas, diz aqui a palavra. Lembra ali, por gentileza, o versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completaram. Essa é a primeira descrição. Bem-aventurado e santo é aquele que está com a primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Aí vai ser 1000 anos de Cristo. Aí a Bíblia fala que a Nova Jerusalém vai descer do céu. O que eu vou falar na Nova Jerusalém? Ela vai descer do céu e encontrar com a Jerusalém na onde? Da terra. E a Bíblia diz que o próprio Cristo governará as nações. Lógico que a história conta que as nações não participarão desse reinado maravilhoso de Cristo. Quando a Bíblia diz assim, Jesus falou assim, ó, muito pregador se engana, cada vez que não estuda. Quem conhece esse tipo fome e não deve comer? Né? Tive sede e não deve de. Fui forasteiro e não me hospedaste. Quem conhece esse discípulo, levanta a mão assim? Aí os pregadores escrevem isso aí como se fosse Jesus julgando pessoalmente cada um. Esse julgamento, aí fala assim, apartai de mim, maldito, porque eu não te conheço. Essa palavra não vai ser individual, será para as nações, meu Deus. As nações, aquele grande julgamento, as nações que, quando Israel tentando, quando houve aquela mortalidade de milhões de judeus, foi de 5 milhões. 6. Se espalharam sobre a face da terra, muitas nações fecharam a porta para os judeus. Mas muitas nações receberam os judeus. Inclusive o Brasil, presta atenção. Sabe que o Brasil é um país abençoado? Porque se você não sabe, Israel não era nação alguns anos atrás. Não é considerado uma nação. E lá na ONU, houve uma votação para ver se aprovava que eles estão tentando fazer com a Palestina. E você sabe quem foi que deu um voto final para que Israel tornasse uma nação? Quem foi? E ele era o quê? Argentino? Ele era o quê? Quem pode aplaudir o nome de Jesus Cristo? Quem pode aplaudir o nome de Jesus Cristo? O brasileiro, pode aplaudir o nome. Você tem que estar aqui focando. Esse foco para o coração. Você não sabe a importância por que a nação do Brasil é uma nação abençoada e tem o maior número de crentes que existe na face da terra. Porque um brasileiro abriu as portas para que Israel fosse uma nação. Tem aula de história, você está vendo hoje. Você está entendendo, gente? Aí Jesus vai passar o pote das ovelhas. Não é individual, não tem pastor que não conhece a Bíblia, é isso aí. Está entendendo? Não é as nações, ele vai dividir. Aquelas que vão participar do reinado. Imagina, irmãos, Jesus reinando na terra. Imagina as nações participarem desse reinado. Que maravilha que vai ser. Que glória que não vai ser, querido. Bendito é o nome do Senhor. E só vai participar de sangue aquele que foi lavado, remido pelo sangue todo. Correr. Quem pode dar glória a Deus? A Bíblia diz que no versículo 7, o que vai acontecer? Capítulo 20. 27. Isso. Ora, quando se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão
cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntarmos para a batalha. E subirão sobre a largura da terra e cercarão o arraial dos santos e a cidade querida. Mas desceu o fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo em enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados pelos insetos. Pode ser. O que significa esse versículo? Okay? Satanás, depois de 1 ano, solto. Olha o pastor que está aprendendo. Solto. Aquelas nações que Jesus rejeitou elas, não participaram dele, Satanás vai juntar aquelas nações do lado dele para a grande batalha. Presta atenção. A maior batalha. Hã? A grande batalha. Não, a batalha final. Será a batalha final. Em que quando Satanás e os seus anjos, e o que diz aí para mim o versículo 15, seguido é o versículo 15. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Eu vou ler aqui o versículo 11, voltando um pouco atrás. Versículo 11, 20, preste atenção. E depois de um grande trono e aquele que nele estava sentado, e a terra e o céu fugiram à sua presença, e não se encontrou lugar para ele. E vi também os mortos grandes e pequenos diante do trono, e o livro foi aberto. E outro livro foi aberto, o livro da vida. E os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo aquele que está registrado no livro. Quando uma pessoa morre sem Jesus, ele vai para o inferno. Quem morre sem Jesus não vai para o purgatório. Aprenda isso. Não seja purgar. E depois receber essa batalha. Você não tira o diabo. Ou quem morre com Jesus, eu já ensinei semana passada para nós pais. O céu, quem foi agora de Jesus? Aleluia. Então os mortos serão julgados porque vai se abrir o grande livro da vida. Você sabe o que é o livro da vida? Esse livro da vida está escrito todas as pessoas que não vieram e obedientes a Deus. O segundo livro é o livro do Salmo, tudo aquilo que se fez na terra, que se sai agora a Deus, para a extensão dos seus pecados, da iniquidade. Deus jamais vai condenar alguém sem antes fazer o quê? Um julgamento, porque a Bíblia ensina que Deus ele é justo, Deus ele é fiel. Então ele vai abrir o livro, não vai encontrar o nome dele, o nome aqui, então ele está condenado. Mas condenado por quê? Por que ele vai condenar alguém? Porque você adulterou, porque você prostituiu, porque você não roubou, porque você fez feitiçaria, porque você vendeu o homossexualismo, porque você fazia isso, fazia aquilo, porque os crentes pregaram e você roubava, porque os crentes oraram e você não dava quem, porque você é idólatra, porque você prostrava aos Deus, porque você acendeu aquela segunda-feira, dizendo que Jesus é o último mundo, e que Deus agora é chamado de emprego. Se você foi lançado no ar de fogo, que é a segunda morte. Não é uma pregação que você já estudou, é uma pregação para você aprender por que você tem que ser crente. Por que você tem que vencer todas as lutas. Por que você não pode olhar para trás? Porque a Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 8, que nem o seu próprio filho, ele poupou, mas deu a si mesmo pelos nossos pecados. Ele não aliviou o filho dele, vai aliviar você. Vai aliviar? Diga para o seu irmão, se não aliviou o filho, vai aliviar eu para ele. Então ele está dividido, daqui a pouco ele vai matar o filho e vai matar. Hã? Se o filho dele foi no popô, deixou matar tudo que passou, por que ele vai aliviar? Porque você é bonitinho, idiota, maneira? Quer carregueiro, só muito de cabeça? Não, meu irmão. A Bíblia diz que é fiel até a morte e dar-te-ei a coroa na vida. Não brinque com a tua salvação, preste atenção. Não brinque com a tua salvação, porque a Bíblia diz que aquele time é hora de evitar. Não brinque com a tua salvação, porque hoje o cara está vivo, só vai pode dar o quê? Morto. E morreu no pecado, sem Deus, e você morre. Já é.
contar o que vai acontecer, que a Bíblia diz que depois que a igreja subir, aí depois do julgamento, toda a igreja vai retornar para a luz. Retornar para a luz. Depois de tudo isso, a análise de destruir, o que vai acontecer com a igreja? Aí depois da Nova Jerusalém, a Bíblia diz que o que com ela? Vai subir. Voltar lá para Deus. Nesse intervalo, diz a Bíblia que toda a terra era o quê? O que vai acontecer com a terra? Toda a terra vai pegar o quê? Essa terra vai pegar o quê? Amor, te peço que você vai morrer. Vamos lá. Essa terra vai pegar tudo. Aonde é que você vai morrer? Mas essa terra vai pegar tudo. Aonde é que você vai morar? Eu vou com Jesus morar. Eu vou com Jesus morar. Não haverá raiz negando aonde é que você vai morar. Não haverá raiz negando aonde é que você vai morar. Eu vou com Jesus morar. Eu vou com Jesus morar. Não dá tempo de eu concluir. Porque eu já queria entrar ainda na área do céu, porque a terra vai ser destruída, e a Bíblia diz que viu um novo céu. João viu a visão. Que visão! Que coisa maravilhosa! João tem uma visão de daquela presta atenção no papel que eu mostrei aqui. Foi uma visão tão maravilhosa que ele diz assim: eu vi um novo céu e uma nova terra. E as coisas velhas se passaram e tudo se fez o quê? A Bíblia diz que nessa época, presta atenção, o leão vai caminhar com quem? Com o boi. Eu vi o leão caminhar com o boi, principalmente depois do meio. Aí eu queria depois falar sobre como vai ser a terra. Porque depois nós estamos no céu, Jesus não vai dizer o que vai queimar ele. Porque a Bíblia fala que o fogo vai estar em fogo. Na terra e no céu. Se eu tiver, vai queimar tudo. Como se fosse um vulcão se explodindo. Só que a igreja, depois de tudo pronto, vai voltar para a terra de novo. Isso do Brasil. E esse estudo da terra vai pegar para que dia? Não. Para que dia? Amanhã. Para que dia? Amanhã. Então você quer saber o que vai acontecer na terra depois? Você tira do amanhã. Dentro da manhã. Porque amanhã vai ser melhor. Melhor é amanhã. Amém? Então amanhã você